Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, e nem ele nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos sentar? Grande, meus irmãos e irmãs, é a poesia por detrás do relato que nós escutamos na profecia de Isaías. A história relatada é de um rei mortalmente doente que é visitado pelo profeta. Na história de Israel sempre caminham juntos. Estas duas figuras, às vezes, caminham junto com conflito, assim como foi no caso de Elias e Acabe, mas às vezes com uma história profunda de amizade e de intimidade, como aconteceu entre Davi e Samuel e o profeta Natã. As duas figuras são o rei e o profeta. O rei é aquele que, por empréstimo, deve ser guardião do povo, compreendendo o seu cargo, o seu ofício, a sua autoridade, as vestes com as quais é revestido como um sinal do cuidado de Deus, que é o verdadeiro pastor e soberano de Israel. Esta é uma constante. Deus assim suscita homens no meio do povo e em alguns momentos esta casa, esta descendência torna-se estável, como aconteceu a partir de Davi, para serem representantes do seu cuidado e do seu afeto. Não é à toa que a grande imagem para compreender os reis de Israel é a imagem do pastor. Todos eles se compreendem como aquele que deve pastorear o povo, tangenciar cada ovelha, como um símbolo daquele que é o verdadeiro pastor de Israel, como está enunciado nos Salmos 79 e 80, também no Salmo 94, no Salmo 99, no Salmo 100, no Salmo 23. Deus é o verdadeiro pastor, não é? Porque é da ternura dele que todos nós nos nutrimos. E cada um de nós no seu ofício. E aí não precisamos nós sermos reis e rainhas, não é? Mas pais, mães de família, padres, cuidando disso ou daquilo, pastoreamos em nome deste Senhor, não é? Cada um de nós, as nossas palavras e nas nossas atitudes, tangencia uma comunidade, uma família e os filhos em nome de Deus, não é? Cada pai, cada mãe, cada padre é um sinal visível, muito concreto, que os filhos, que os fiéis podem tocar deste amor de Deus que cuida de nós. Mas junto com este rei, há sempre um profeta, porque nós sabemos, não é? O poder atrai o pior e corrompe os melhores, não é? Há o risco de que os homens e as mulheres confundam-se com os próprios cargos, não é? E ao invés de entender o seu ofício como um serviço, passam a compreendê-lo como usurpação, não é? Lembro-me aqui de uma das frases que diz Kant, num dos seus escritos, parece que faz parte da essência do poder o abuso, não é? Basta a gente subir num banquinho
e a gente coloca para fora as intenções, as interdições, os egoísmos mais vis, não é? E terminamos nos machucando uns aos outros. Por isso, o profeta e os profetas devem sempre despertar os ouvidos do rei, quase como que dizendo, né, de que o rei tem que tomar consciência de que ele deve ser fiel à justiça, ao direito, ao cuidado dos mais pobres e não se confundir com o cargo, de modo que o poder e a ilusão do poder, como é próprio da vida de cada um de nós, volte o rei contra si mesmo. Pois bem, o povo peca, esquece-se de Deus, e o rei, como aquele que está à frente deste povo, cai doente, né? Na maneira poética que o Antigo Testamento tem de dizer, que a enfermidade acaba sendo, neste caso, um sinal da infidelidade do povo. O rei, então, mortalmente doente, é visitado pelo profeta Isaías, filho de Amós, e é aqui que se insere esta leitura que acabamos de escutar. E o profeta vai logo dizendo a ele: arruma as coisas de tua casa, porque vais morrer e não viverás. Né? Que jeito delicado e poético de dar uma notícia para o rei Ezequias. E ele faz aquilo que todos nós fazemos quando recebemos notícias más, não é? Viramos para o canto e começamos a lamuriar e a chorar. Mas há algo no lamento de Jeremias que é muito útil para nós entendermos a nossa relação com Deus. Ele assim reza no versículo 3. Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e com um coração íntegro. Eu costumo sempre insistir nas minhas homilias. As palavras na Escritura não são à toa. E há palavras que se repetem nas Escrituras e quando elas estão se repetindo, nós temos que fazer como as crianças brincando. Elas não deixam as coisas cair, não é? Esta expressão que o rei Ezequias usa, peço-te, Senhor, que te lembres de mim, pois andei na sua presença com fidelidade e com um coração íntegro, ela aparece na primeira vez nas Escrituras, lá no livro do Gênesis, no capítulo 17. Abraão tinha um sonho, ser pai. Ele já velho e neste momento com 99 anos, sem ter muita clareza de como é que Deus poderia realizar aquele seu sonho de ter um filho, de ter uma descendência, e já quase desanimando recebe uma visita de Deus que assim diz a ele: Abraão, anda na minha presença e tem o coração íntegro. E aí o Senhor Deus disse: se andares na minha presença, se tiveres um coração íntegro, eu firmo contigo uma aliança. Esta aliança da descendência que seria como as estrelas do céu e como as areias do mar. O que significa então o rei Ezequias voltar a este ponto? Ele está se comunicando diretamente com Deus que é fiel às suas promessas e que não esquece aquilo que jurou. Quando ele volta a cabeça para a parede, ele não se coloca no lugar da amargura, né? Como nós às vezes nos colocamos quando estamos em situações difíceis diante da nossa existência. Mas ele, em primeiro lugar, apela ao amor do Deus que é fiel àquilo que prometeu, e assim como foi capaz de dar um filho a Abraão, assim como foi capaz de resgatar Israel do Egito, assim como foi capaz de manter estável a casa de Davi, assim também poderá fazer aquilo que ele é especialista em fazer, não é? Arrancar da morte a vida. É este o sentido desta expressão de Ezequias neste momento, como uma lição profunda para as nossas orações. Precisamos ter confiança profunda na capacidade que o nosso Deus tem de arrancar da morte a vida. Não é? O que nós celebramos no sábado de Aleluia é um Deus que é especialista em sair dos túmulos e nos arrancar de lá. Significa então que quando nós sentimos que na nossa vida algo está morrendo, aí está o momento de se agarrar no Deus vivo e verdadeiro. No entardecer de alguma realidade, de alguma expectativa, nós temos que nos agarrar na luz daquele que vive para sempre. É por isso que o sinal que recebe Ezequias é um relógio que anda atrasado. É uma maneira poética de dizer, olha, a noite já estava adiantada, mas o amor de Deus transgride as leis do tempo, né? Aquilo que significava uma morte eminente, tornar-se-á um sinal do Deus que é capaz de ser um sol em nossas vidas, não é? Um sol que jamais tem ocaso e também o nascer desconhece, sendo luz nas nossas trevas e nas nossas angústias. E quero ainda continuar neste versículo, porque aquilo que ele diz é muito importante para nós.
andei na sua presença, não é? Para amar é preciso ter a capacidade de permanecer, não é, Alexandre Washington? Quem quer que não se arrisque a permanecer nas luzes e nas sombras, em todas as estações, mesmo diante dos avessos, não é capaz de amar. O que Ezequias está apelando é justamente a este amor de Deus que permanece, e diz ele que também fez o esforço de andar na presença de Deus, como é próprio dos corações enamorados, né? Nós, quando estamos profundamente apaixonados por alguém e nutrimos para com esta pessoa um amor genuíno, nós experimentamos um sentimento puro e invencível, né? Temos a capacidade de estarmos juntinhos, e é próprio do amor esta santa confusão, né? Dos sonhos, dos projetos, do suor e das lágrimas. Está dizendo Ezequias: eu, como rei de Israel, como primeiro representante do povo, Senhor, andei na sua presença, assim como o Senhor pediu que Abraão e a sua descendência o fizesse. Fui fiel e tive o coração íntegro. E aqui há também uma expressão muito importante nas Sagradas Escrituras. Porque para a Sagrada Escritura, a pior ruína que um homem pode experimentar é não saber onde está o seu coração. As preocupações com os bens roubam o nosso coração de nós mesmos. As nossas próprias feridas, os nossos egoísmos roubam o nosso coração de nós mesmos. A ira, quando nós dizemos aquilo que não deveríamos dizer no momento errado, rouba o nosso coração de nós mesmos, não é? Então, tudo aquilo que existe de ruim neste mundo vem do fato de nós não sabermos onde está o nosso coração. E é o que Cristo vai dizer no Evangelho. Toma cuidado onde é que está o seu coração, que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Já conheceram alguém que vive o tempo todo cansado, porque é avarento demais? O seu coração está nos bens. Já conheceram alguém que decepciona sempre as pessoas com as quais convive, porque está sempre julgando? O coração desta pessoa está na amargura. Já conheceram alguém que vive o tempo todo resmungando e amaldiçoando o destino? O seu coração está nos traumas, nos passados, em feridas de anos atrás que não foram superadas. Ezequias diz que tem um coração íntegro, sabe onde está o seu coração, e nós também temos que saber. Sobretudo nós, hoje, que estamos num tempo de tantas urgências, não é? De tantas postagens, de tantas exibições, de tantos vazios, agendas cheias de vidas vazias, corremos o risco de perder o nosso coração. E quem perder o próprio coração certamente sofrerá muito para encontrá-lo. E Ezequias então chora. E no momento em que chora, nós podemos ver aqui, entrever neste trecho das Sagradas Escrituras aquilo que se canta no Salmo 24, 25. Recorda, Senhor meu Deus, tua ternura e a tua compaixão que são eternas. Este é o nome de Deus nas Sagradas Escrituras, um Deus cuja misericórdia, cuja compaixão e cuja fidelidade são tão estáveis como os céus. E assim se diz no versículo 4, a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías e assim se diz: o Senhor Deus de Davi, teu pai, ou seja, o Deus dos pais, ouviu a sua oração. Este é o nome de Deus, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão e da fidelidade, o Deus dos pais, isto é, aquilo que ele realizou na vida de Abraão e de Sara, aquilo que ele realizou na vida de Davi, continuará realizando na vida de Ezequias e na vida de cada um de nós, não é? É o Deus que olhou com compaixão para a dor de Abraão no deserto, o Deus que foi fiel a Davi, um rei que sabia onde estava o seu coração e que também pode ser fiel na vida de cada um de nós, se nós nos dispusermos a andar na sua presença e tivermos o nosso coração íntegro, não é? Porque para oferecer a Deus o nosso coração, nós precisamos saber onde é que ele se encontra, né? Rezar é isso, né? Às vezes é difícil rezar, não é? Porque nós estamos preocupados com tantas coisas, não sabemos onde está o nosso coração, como é que nós poderemos oferecê-lo a Deus? O Deus dos pais, o Deus que é fiel. E aqui nós vemos neste momento desta leitura que o coração de Deus se rasga. É um mistério profundo presente no Antigo Testamento e que vai desaguar no que nós escutamos no Evangelho de hoje. Um Deus que de todos se dá inteiramente a cada um de nós, que não tem reservas. O nosso amor tem reservas, né? Tem prazo de validade. A gente se dá até na medida de onde é útil para nós, né?
Nós perseveramos até onde Deus corresponde aos nossos caprichos e às nossas expectativas. Mas basta uma angústia, uma dificuldade, uma perda, e a gente já quer voltar atrás naquilo que jurou. Mas Deus não, Ele se dá inteiramente nas suas promessas e na sua fidelidade, se dá a cada um de nós, e é por isso que nós rezamos com confiança. Nós não rezamos multiplicando palavras com desespero, como quem quer comprar a Deus, como se Deus não soubesse daquilo que nós precisamos. Nós rezamos como Ezequias, ou como diz o Salmo 33, 34. Do coração atribulado sempre está perto o Senhor. Olha que mensagem linda deste Salmo, e que Ezequias experimenta, e que cada um de nós pode experimentar, uma vez mais hoje, em cada momento de angústia e de crepúsculo da nossa existência. Do coração atribulado está perto do Senhor e conforta os de espírito abatido. E é por isso que ele diz, no Evangelho, Jesus Cristo, Deus encarnado, que veio para buscar misericórdia e não sacrifício. E aqui vamos terminando nossa reflexão. O Deus que se mostra todo misericórdia, cujo coração se rasga aos pobres, aos mendigos, às prostitutas, dá-se tanto ao rei como ao mais indigente dos pecadores, dá-se a mim, a você, a São Boaventura, a todos nós, a cada um de nós, dá-se todo inteiro, sem reservas, porque eterna é a sua misericórdia. Ao nos oferecer isto, nos pede também que nós tenhamos a capacidade de sermos misericordiosos uns com os outros, porque na misericórdia e no amor, que uma vez experimentado, cada um de nós é chamado a também ser capaz de dar aos outros, consiste toda a lei e todos os profetas. Os fariseus eram ansiosos de conhecimento, cheios de si, como é próprio de nós quando estamos numa vida vazia, né? Quando a nossa vida está vazia, sobram as postagens, as exibições, as fórmulas, os rancores, a gente fica chato, né? Cheio de mesquinharia, como eram os fariseus, que implicam com os discípulos que estavam com fome. E vai dizer o Jesus Cristo, olha, a palavra forte que Cristo diz contra ele, vocês condenam inocentes. Alguém que se perdeu de si condena inocentes, torna-se homicida por aquilo que diz e por aquilo que faz. E Cristo diz, não vim para buscar sacrifício, mesquinharias, exibições. Vim para buscar simplesmente misericórdia. E sabemos nós, como diz São Vicente de Paula, por que a misericórdia é tão importante? Porque ela é o segredo mais íntimo do coração de Deus. E Ele só revelará a nós se nós nos deixarmos encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. A misericórdia, a Deus, as nossas preces.